Imagine um ser celestial dotado de uma majestade incompreensível para a mente humana, cuja presença é um mistério envolto em segredos ancestrais. Desde os primórdios da criação, esses seres têm sido descritos como guardiões do divino, protetores de segredos que transcendem o entendimento humano. No Jardim do Éden, esse ser se posiciona, firme e imponente, à entrada do paraíso perdido, com uma espada flamejante girando em todas as direções. Uma imagem poderosa e quase enigmática, destinada a impedir o acesso à árvore da vida. Mas os querubins são mais do que simples guardiões. Eles são símbolos de uma sabedoria oculta, representantes de uma ordem celestial que conecta o terreno ao divino. Os querubins são descritos nas Escrituras como seres de extraordinário poder e majestade, incumbidos de proteger o que é sagrado e de mediar a presença divina na terra. Mas a função dos querubins vai muito além de simplesmente guardar os segredos do Éden. Eles aparecem em diferentes momentos cruciais da narrativa bíblica, onde sua presença simboliza algo muito maior do que simples proteção física. Eles são os intermediários entre Deus e o homem, manifestando aspectos do caráter divino e atuando como guardiões de verdades espirituais que ainda hoje intrigam teólogos e estudiosos. Ao longo dos séculos, essas figuras celestiais foram alvo de fascínio e especulação. Teólogos, místicos e estudiosos têm se debruçado sobre os textos sagrados, buscando compreender a natureza desses seres e os mistérios que eles guardam. Os querubins aparecem em momentos cruciais na narrativa bíblica, não apenas no Éden, mas também no Santo dos Santos, onde suas asas estendidas cobrem a Arca da Aliança, simbolizando a presença constante e imponente de Deus entre os homens. O que esses seres representam em termos espirituais e simbólicos? O que significa a sua função de guardiões dos segredos divinos? E mais importante, o que isso nos revela sobre a própria essência da criação e da nossa relação com o Criador? No livro de Gênesis, os querubins fazem sua primeira aparição em um momento de profundo significado na narrativa bíblica, a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Este é um dos momentos mais carregados de simbolismo em toda a Bíblia, pois marca a separação da humanidade de um estado de perfeição e proximidade direta com Deus. Após o ato de desobediência que levou à queda, Deus coloca querubins para guardar a entrada do Éden, e não apenas como simples sentinelas, mas como seres que empunham uma espada flamejante, uma imagem que carrega um peso simbólico enorme. Essa espada flamejante, que gira em todas as direções, pode ser vista como muito mais do que uma arma física. Ela é uma representação do poder divino, da justiça intransigente de Deus, e talvez até de uma barreira espiritual que separa o mundo caído da pureza original do Éden. A imagem da espada giratória sugere movimento contínuo, uma vigilância que não cessa, indicando que o caminho de volta ao estado de inocência e comunhão direta com Deus não está apenas fechado, mas bloqueado por algo mais profundo e impenetrável do que qualquer obstáculo físico. Os querubins, portanto, não são meros guardiões. Eles simbolizam a presença de Deus e sua justiça, uma presença que agora está afastada da humanidade devido ao pecado. Eles são os guardiões de uma santidade que a humanidade, em seu estado caído, não pode mais acessar. Este simbolismo nos leva a refletir sobre a natureza do pecado e da redenção na teologia bíblica. A espada flamejante pode ser vista como uma imagem do juízo divino, mas também como uma luz purificadora, uma barreira que impede o retorno ao Éden até que o problema do pecado seja resolvido. Os querubins, ao mesmo tempo, são figuras que aparecem em outros contextos bíblicos, sempre em associação com a santidade de Deus. No livro de Êxodo, por exemplo, eles são descritos como adornando o propiciatório da Arca da Aliança, onde suas asas estendidas cobrem o lugar onde a presença de Deus habitava no Santo dos Santos. Aqui, novamente, vemos os querubins como figuras que marcam a separação entre o divino e o humano, entre a santidade absoluta de Deus e a imperfeição da humanidade. A escolha dos anjos para guardar a entrada do Éden e para adornar a Arca da Aliança não é acidental. Eles representam o guardião de algo sagrado, inacessível ao homem comum, a menos que seja mediado por um sacrifício ou uma purificação. No contexto do Éden, eles guardam o caminho para a árvore da vida, simbolizando a impossibilidade do homem caído de retornar ao estado de perfeição sem a intervenção divina. A espada flamejante reforça essa ideia, sugerindo que qualquer tentativa de retornar ao Éden sem essa intervenção seria fútil e até perigosa. Esses aspectos simbólicos dos querubins nos convidam a considerar sua função mais ampla na narrativa bíblica. Eles não são apenas criaturas místicas, mas encarnações de conceitos teológicos profundos como a santidade de Deus, o juízo e a necessidade de redenção. Ao guardar o Éden,
eles nos lembram da gravidade do pecado e da seriedade com que Deus trata a santidade e a justiça. E ao adornar o propiciatório, eles nos lembram de que o caminho para a reconciliação com Deus passa pela mediação e pelo sacrifício, elementos centrais na teologia bíblica. Portanto, os querubins com sua espada flamejante são muito mais do que personagens bíblicos. Eles são símbolos vivos da relação complexa entre Deus e a humanidade, uma relação que foi rompida pelo pecado, mas que a Bíblia também aponta como passível de ser restaurada. A presença desses seres nos textos sagrados é um lembrete constante da distância que o pecado criou entre Deus e o homem, mas também do plano de Deus para restaurar essa relação por meio da redenção. A profundidade desse simbolismo é algo que merece ser explorado com atenção, pois cada detalhe, desde a espada flamejante até o papel dos querubins na Arca da Aliança, está carregado de significado espiritual e teológico. No livro de Ezequiel encontramos uma das descrições mais ricas e enigmáticas dos querubins, seres que desafiam nossa compreensão com suas características extraordinárias. Eles são descritos como tendo 4 faces, cada uma representando um aspecto distinto: a face de um homem, a face de um leão, a face de um boi e a face de uma águia. Essas imagens, longe de serem meramente decorativas ou mitológicas, carregam significados espirituais profundos que se entrelaçam com a mensagem central da Bíblia. Comecemos com a face de homem. No contexto bíblico, o homem é frequentemente visto como a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Essa face pode simbolizar a racionalidade, a sabedoria e a capacidade de discernimento, características que refletem a natureza de Deus como Criador racional e inteligente. O homem, como portador da imagem divina, é chamado a exercer domínio sobre a criação com justiça e sabedoria. Portanto, a presença da face de homem nos querubins pode ser vista como um lembrete do papel central da humanidade no plano divino e da responsabilidade de viver de acordo com os mandamentos de Deus. A face de leão, por outro lado, evoca poder, coragem e realeza. O leão é frequentemente referido como o rei dos animais, e é uma imagem poderosa de força e domínio. Na Bíblia, o leão é também um símbolo do poder soberano de Deus, que reina supremo sobre todas as coisas. A face de leão nos querubins pode simbolizar a autoridade e a força invencível de Deus, que protege seu povo e executa sua vontade com justiça e poder. É uma imagem que nos lembra que Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que seu poder é absoluto e imutável. A face de boi, por sua vez, representa trabalho, sacrifício e paciência. O boi era um animal essencial na vida agrária do antigo Israel, simbolizando força no trabalho e a disposição para o sacrifício. No contexto religioso, o boi também era um dos principais animais usados em sacrifícios, apontando para o tema do sacrifício como meio de expiação e reconciliação com Deus. Assim, a face de boi nos querubins pode ser vista como uma representação do serviço e do sacrifício, aspectos fundamentais da vida de fé. Ela nos lembra que a verdadeira adoração a Deus envolve tanto o trabalho diligente quanto o sacrifício pessoal, como parte do chamado para viver uma vida dedicada a Ele. Finalmente, a face de águia simboliza visão, velocidade e transcendência. A águia é conhecida por sua capacidade de voar a grandes alturas e por sua visão aguçada, que lhe permite enxergar vastas distâncias. Na Bíblia, a águia é frequentemente associada à força renovada e à capacidade de transcender as limitações humanas, como vemos em Isaías 42:31, onde os que esperam no Senhor são comparados a águias que sobem com asas. A face de águia nos querubins pode simbolizar a transcendência de Deus, sua capacidade de ver e entender todas as coisas, e seu poder para elevar seus seguidores acima das dificuldades e desafios terrenos. Os querubins, ao mesmo tempo, são figuras que aparecem em outros contextos bíblicos, sempre em associação com a santidade de Deus. No livro de Êxodo, por exemplo, eles são descritos como adornando o propiciatório da Arca da Aliança, onde suas asas estendidas cobrem o lugar onde a presença de Deus habitava no Santo dos Santos. Aqui, novamente, vemos os querubins como figuras que marcam a separação entre o divino e o humano, entre a santidade absoluta de Deus e a imperfeição da humanidade. A escolha dos anjos querubins para guardar a entrada do Éden e para adornar a Arca da Aliança não é acidental. Eles representam o guardião de algo sagrado, inacessível ao homem comum, a menos que seja mediado por um sacrifício ou uma purificação. No contexto do Éden, eles guardam o caminho para a árvore da vida, simbolizando a impossibilidade do homem caído de retornar ao estado de perfeição sem a intervenção divina. A espada flamejante reforça essa ideia.
sugerindo que qualquer tentativa de retornar ao Éden sem essa intervenção seria fútil e até perigosa. Esses aspectos simbólicos dos querubins nos convidam a considerar sua função mais ampla na narrativa bíblica. Eles não são apenas criaturas místicas, mas encarnações de conceitos teológicos profundos como a santidade de Deus, o juízo e a necessidade de redenção. Ao guardar o Éden, eles nos lembram da gravidade do pecado e da seriedade com que Deus trata a santidade e a justiça. E ao adornar o propiciatório, eles nos lembram de que o caminho para a reconciliação com Deus passa pela mediação e pelo sacrifício, elementos centrais na teologia bíblica. Portanto, os querubins com sua espada flamejante são muito mais do que personagens bíblicos. Eles são símbolos vivos da relação complexa entre Deus e a humanidade, uma relação que foi rompida pelo pecado, mas que a Bíblia também aponta como passível de ser restaurada. A presença desses seres nos textos sagrados é um lembrete constante da distância que o pecado criou entre Deus e o homem, mas também do plano de Deus para restaurar essa relação por meio da redenção. A profundidade desse simbolismo é algo que merece ser explorado com atenção, pois cada detalhe, desde a espada flamejante até o papel dos querubins na Arca da Aliança, está carregado de significado espiritual e teológico. No livro de Ezequiel encontramos uma das descrições mais ricas e enigmáticas dos querubins, seres que desafiam nossa compreensão com suas características extraordinárias. Eles são descritos como tendo 4 faces, cada uma representando um aspecto distinto: a face de um homem, a face de um leão, a face de um boi e a face de uma águia. Essas imagens, longe de serem meramente decorativas ou mitológicas, carregam significados espirituais profundos que se entrelaçam com a mensagem central da Bíblia. Comecemos com a face de homem. No contexto bíblico, o homem é frequentemente visto como a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Essa face pode simbolizar a racionalidade, a sabedoria e a capacidade de discernimento, características que refletem a natureza de Deus como criador racional e inteligente. O homem, como portador da imagem divina, é chamado a exercer domínio sobre a criação com justiça e sabedoria. Portanto, a presença da face de homem nos querubins pode ser vista como um lembrete do papel central da humanidade no plano divino e da responsabilidade de viver de acordo com os mandamentos de Deus. A face de leão, por outro lado, evoca poder, coragem e realeza. O leão é frequentemente referido como o rei dos animais, e é uma imagem poderosa de força e domínio. Na Bíblia, o leão é também um símbolo do poder soberano de Deus, que reina supremo sobre todas as coisas. A face de leão nos querubins pode simbolizar a autoridade e a força invencível de Deus, que protege seu povo e executa sua vontade com justiça e poder. É uma imagem que nos lembra que Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que seu poder é absoluto e imutável. A face de boi, por sua vez, representa trabalho, sacrifício e paciência. O boi era um animal essencial na vida agrária do antigo Israel, simbolizando força no trabalho e a disposição para o sacrifício. No contexto religioso, o boi também era um dos principais animais usados em sacrifícios, apontando para o tema do sacrifício como meio de expiação e reconciliação com Deus. Assim, a face de boi nos querubins pode ser vista como uma representação do serviço e do sacrifício, aspectos fundamentais da vida de fé. Ela nos lembra que a verdadeira adoração a Deus envolve tanto o trabalho diligente quanto o sacrifício pessoal, como parte do chamado para viver uma vida dedicada a Ele. Finalmente, a face de águia simboliza visão, velocidade e transcendência. A águia é conhecida por sua capacidade de voar a grandes alturas e por sua visão aguçada, que lhe permite enxergar vastas distâncias. Na Bíblia, a águia é frequentemente associada à força renovada e à capacidade de transcender as limitações humanas, como vemos em Isaías 42:31, onde os que esperam no Senhor são comparados a águias que sobem com asas. A face de águia nos querubins pode simbolizar a transcendência de Deus, sua capacidade de ver e entender todas as coisas, e seu poder para elevar seus seguidores acima das dificuldades e desafios terrenos. Outra dimensão do papel dos querubins pode ser vista em sua função no Templo de Salomão, onde grandes figuras de querubins foram esculpidas para adornar o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Aqui, novamente, os querubins estão associados à presença de Deus, servindo como guardiões do espaço onde ele escolheu habitar entre o seu povo. Essa associação contínua dos querubins com lugares de grande santidade reforça sua conexão com a presença e a proteção divina. O fato de que os querubins aparecem em contextos tão variados ao longo das Escrituras sugere que eles têm um papel ativo e multifacetado na execução da vontade divina.
Eles não são apenas figuras passivas, mas participam da manifestação da glória e do poder de Deus, seja guardando o caminho para o Éden, protegendo a Arca da Aliança, ou cercando o trono celestial. Cada uma dessas funções reflete um aspecto do caráter divino, sua justiça, sua santidade, sua misericórdia, e a maneira como ele interage com a criação. Além disso, os querubins podem ser vistos como símbolos da contínua interação de Deus com o mundo. Eles não são distantes ou inativos, pelo contrário, estão sempre presentes em momentos de grande importância espiritual e teológica. Isso sugere que no plano de Deus, os querubins desempenham um papel fundamental na manutenção da ordem divina, protegendo o que é sagrado e servindo como lembretes visuais e espirituais da santidade e do poder de Deus. Portanto, ao considerar o propósito dos querubins, vemos que eles são muito mais do que simples figuras decorativas. Eles são participantes ativos na história da redenção, representando a proteção, a presença e a santidade de Deus em contextos que variam desde o Éden até o Santo dos Santos. Sua presença contínua ao longo da narrativa bíblica é um testemunho da importância desses seres na compreensão do caráter de Deus e na execução de seu plano divino para a humanidade. Os querubins, com suas representações complexas e multifacetadas, não são figuras únicas na tradição judaico-cristã. Na verdade, encontramos seres semelhantes em várias culturas antigas ao redor do mundo, que compartilham características marcantes, sugerindo a existência de um arquétipo universal na imaginação humana. Um exemplo clássico são os lamassu da Mesopotâmia, criaturas híbridas que combinam elementos humanos e animais, muitas vezes retratadas com o corpo de um touro ou leão, asas de águia e uma cabeça humana. Esses seres, como os querubins, eram vistos como guardiões e protetores, colocados em entradas de templos e palácios para afastar forças malignas e proteger os espaços sagrados. A presença de seres como os lamassu na cultura mesopotâmica, que floresceu milhares de anos antes do surgimento do judaísmo, levanta questões fascinantes sobre a possível conexão entre essas tradições. Os lamassu, assim como os querubins, são figuras que combinam aspectos de várias criaturas para formar um ser que é ao mesmo tempo terrível e sagrado. Eles são representações visíveis do poder e da autoridade que transcendem o mundo natural, e seu papel como guardiões reforça a ideia de que certos espaços ou conhecimentos devem ser protegidos de intrusões indesejadas. A similaridade entre esses seres sugere que diferentes culturas antigas compartilhavam uma compreensão comum da necessidade de proteger o que é sagrado, utilizando figuras híbridas como símbolo desse poder protetor. Essa conexão não se limita à Mesopotâmia. Na antiga civilização egípcia encontramos o conceito de esfinges, seres com corpo de leão e cabeça humana, que também serviam como guardiões de templos e tumbas. A esfinge de Gizé, por exemplo, é uma das mais icônicas representações desse tipo de figura híbrida, simbolizando força e sabedoria. Embora o contexto cultural e religioso dos egípcios fosse muito diferente do dos mesopotâmicos e dos hebreus, a ideia de combinar características humanas e animais para criar seres protetores e sagrados parece ser um tema recorrente. Isso levanta a questão de até que ponto esses conceitos influenciaram uns aos outros ou se desenvolveram de maneira independente como resposta a necessidades espirituais, sociais semelhantes. Ao considerar a universalidade dessas figuras, surge a possibilidade de que os querubins bíblicos possam estar refletindo um arquétipo mais amplo, um símbolo universal de proteção e santidade que transcende culturas e religiões. Carl Jung, o renomado psicólogo, falou sobre arquétipos como imagens e símbolos que emergem do inconsciente coletivo da humanidade, representando verdades e experiências comuns a todos os seres humanos. Os querubins e figuras semelhantes podem ser vistos como manifestações desses arquétipos, expressando a necessidade humana de simbolizar e proteger o sagrado, o divino e o desconhecido. Essa ideia de um arquétipo universal é ainda mais reforçada quando olhamos para outras culturas e suas mitologias. Na Índia, por exemplo, encontramos os Gandharvas, seres celestiais associados à música e à guarda dos céus, que possuem características híbridas e são frequentemente representados em arte e escultura como figuras que protegem os portais para o divino. No Japão, as figuras de Komainu, os leões guardiões, que se encontram em pares à entrada de templos shintoístas, também desempenham uma função protetora similar à dos querubins, afastando os espíritos malignos e preservando a pureza do local sagrado. Essas comparações entre culturas distintas sugerem que a representação de seres híbridos como guardiões do sagrado pode ter emergido de uma necessidade psicológica e espiritual comum.
Em sociedades antigas, onde o desconhecido e o incontrolável eram parte constante da vida, essas figuras protetoras serviam como intermediários entre o mundo humano e o divino, simbolizando a força necessária para manter o caos à distância e preservar a ordem sagrada. Além de suas funções protetoras, esses seres muitas vezes representam a síntese de qualidades que são valorizadas em várias culturas: a sabedoria do homem, a força do leão ou do touro, a velocidade e a visão aguçada da águia. Ao combinar essas características, os querubins e suas contrapartes em outras culturas criam uma figura que é mais do que a soma de suas partes. Eles encarnam um ideal de poder e proteção que é ao mesmo tempo familiar e transcendente. Essa abordagem comparativa nos leva a questionar se os querubins, ao serem incluídos nas narrativas bíblicas, não foram também uma maneira de os autores sagrados conectarem sua fé a uma tradição mais ampla de seres sagrados que protegem o divino. Isso não significa necessariamente que os querubins foram copiados de outras culturas, mas sim que eles podem representar uma resposta comum a questões espirituais universais, adaptadas ao contexto religioso e teológico específico do antigo Israel. Assim, ao examinarmos os querubins à luz dessas comparações interculturais, vemos que eles se inserem em uma longa tradição de figuras sagradas híbridas que, em diversas culturas, desempenham funções semelhantes de proteção e simbolização do poder divino. Eles nos mostram como a humanidade, em sua busca por significado e segurança, criou imagens que transcendem o tempo e o espaço, refletindo preocupações e necessidades espirituais que são, de muitas maneiras, universais. Essa universalidade dos querubins e figuras similares nos permite não apenas compreender melhor seu papel dentro da tradição bíblica, mas também apreciar a profundidade e a complexidade das interações culturais e espirituais ao longo da história. Ao explorar essas conexões, podemos obter uma visão mais rica e multifacetada de como a humanidade, através das eras e das culturas, buscou expressar e proteger o sagrado, utilizando para isso imagens poderosas e atemporais que ainda hoje ressoam em nossa imaginação coletiva. Os querubins, conforme descritos nas Escrituras, desempenham um papel que vai muito além do simples ato de guardar. Eles são retratados como portadores de segredos divinos, guardiões de mistérios que transcendem a compreensão humana. A imagem dos querubins como meros sentinelas estacionados à entrada do Éden não captura toda a complexidade de sua função no plano divino. Ao considerarmos os querubins como guardiões do conhecimento proibido, entramos em um território teológico e espiritual profundamente intrigante, onde esses seres podem ser vistos como detentores de verdades cósmicas que até hoje permanecem em grande parte ocultas. Os segredos que os querubins guardam não são simplesmente informações triviais, eles estão ligados a aspectos fundamentais da existência e da relação entre o divino e o mortal. Uma das primeiras pistas sobre a profundidade dos segredos que os querubins guardam vem do fato de que eles são posicionados para proteger o caminho para a árvore da vida no Jardim do Éden. A árvore da vida, conforme descrita no livro de Gênesis, é um símbolo poderoso de imortalidade e da vida eterna. Ao impedir o acesso a essa árvore, os querubins estão efetivamente guardando um segredo que toca o âmago da condição humana, o mistério da vida e da morte, e a possibilidade da vida eterna. Alguns estudiosos sugerem que os querubins também podem estar associados ao conhecimento proibido, aquele que está além do alcance da humanidade após a queda. Este conhecimento pode incluir verdades sobre a criação, a natureza de Deus e o funcionamento do cosmos, que foram deliberadamente ocultados da humanidade como uma consequência do pecado original. Ao barrar o caminho para o Éden, os querubins não estão apenas impedindo o acesso físico a um lugar, mas também o acesso a um nível de conhecimento e comunhão com Deus que a humanidade perdeu. Essa ideia sugere que os querubins guardam a chave para um estado de ser que a humanidade uma vez possuía, mas que agora está fora de alcance. A associação dos querubins com a Arca da Aliança também reforça sua conexão com o conhecimento sagrado e proibido. Na Arca, os querubins estão esculpidos sobre o propiciatório, onde Deus se manifestava para comunicar-se com Moisés. Este era o lugar mais sagrado de toda a religião israelita, o centro da presença divina na terra. A posição dos querubins aqui sugere que eles são intermediários ou portadores da presença e do conhecimento de Deus, guardando segredos que são revelados apenas aos escolhidos. O fato de que apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e mesmo assim apenas uma vez por ano, durante o Yom Kippur, indica que o conhecimento guardado por esses seres é altamente restrito e profundamente sagrado. Uma teoria intrigante sugere que os querubins podem estar ligados ao conhecimento esotérico que se refere ao plano divino para o universo, incluindo os destinos das nações e o curso da história.
Esse conhecimento é muitas vezes retratado na Bíblia como algo que pertence somente a Deus, e é revelado apenas a profetas ou em circunstâncias especiais. Os querubins, nesse sentido, seriam guardiões desse conhecimento, garantindo que ele permaneça inacessível até que o momento divino para sua revelação chegue. Os querubins também aparecem em visões proféticas, como nas descrições encontradas no livro de Ezequiel, onde eles são vistos como criaturas associadas ao trono de Deus, carregando a presença divina por todo o cosmos. Essa associação com o trono de Deus pode indicar que os querubins têm um papel ativo na administração do universo, possuindo um conhecimento íntimo do plano divino e das leis cósmicas que governam toda a criação. Eles não são apenas observadores passivos, mas participantes no desdobramento do plano divino, possivelmente intervindo em momentos críticos da história humana. Esses segredos divinos que os querubins guardam podem ter implicações profundas para nossa compreensão do universo e do lugar da humanidade nele. Se os querubins são guardiões do conhecimento proibido, isso sugere que há aspectos da realidade que estão intencionalmente ocultos da humanidade, não por acaso, mas por design divino. Isso levanta questões sobre a natureza do conhecimento e da revelação. O que Deus escolhe revelar à humanidade e o que permanece oculto. E por quê? Alguns teólogos argumentam que essa ocultação do conhecimento pode ser uma forma de proteção. Se o conhecimento proibido fosse acessível, poderia ser usado de maneiras que estariam além da capacidade humana de manejar com responsabilidade. O exemplo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden serve como um lembrete da capacidade humana de usar o conhecimento de maneiras destrutivas. Os querubins, nesse contexto, atuariam como protetores não apenas do sagrado, mas também da humanidade, impedindo que ela alcance um poder que poderia levar à sua destruição. A ideia de que os querubins guardam segredos divinos também pode ter ressonância com a tradição mística dentro do judaísmo e do cristianismo. Nas tradições cabalísticas, por exemplo, acredita-se que há níveis de conhecimento que só podem ser acessados por meio de uma jornada espiritual profunda e transformadora. Os querubins, nesse sentido, poderiam ser vistos como os guardiões das portas que levam a esses níveis mais elevados de entendimento, portas que só se abrem para aqueles que estão espiritualmente preparados. Essa perspectiva nos leva a refletir sobre o papel dos querubins não apenas como guardiões, mas como guias espirituais, que mantêm o equilíbrio entre o que é conhecido e o que deve permanecer oculto. Eles simbolizam a tensão entre o desejo humano de conhecer e os limites que Deus impõe ao nosso entendimento. Essa tensão é uma parte fundamental da experiência religiosa, e os querubins, como portadores dos segredos divinos, estão no centro dessa dinâmica. Em última análise, ao considerarmos os querubins como guardiões do conhecimento proibido, somos levados a uma contemplação mais profunda sobre o próprio ato de conhecer. O que significa buscar o conhecimento de Deus? Quais são os limites do que podemos e devemos saber? E como os segredos guardados pelos querubins moldam nossa compreensão do divino e do nosso lugar no cosmos? Essas são questões que não têm respostas fáceis, mas que nos convidam a continuar a busca, reconhecendo que assim como os querubins guardam os segredos divinos, também nós devemos abordar o mistério do divino com reverência, humildade e um desejo sincero de compreender, dentro dos limites que nos são dados. Os querubins, com sua presença enigmática e poder simbólico, transcendem as simples descrições míticas que lhes são atribuídas. Eles não são meramente figuras de ornamentação ou personagens de histórias antigas, são representações vivas dos mistérios mais profundos da criação, das forças que governam o universo e das verdades espirituais que permanecem além do nosso alcance imediato. Esses seres celestiais, com suas múltiplas faces e asas que cobrem o trono de Deus, são guardiões não apenas de lugares sagrados, mas de conhecimentos que tocam a essência da existência, tanto no plano físico quanto no espiritual. Ao nos debruçarmos sobre as Escrituras e examinarmos as aparições dos querubins, somos levados a considerar questões que vão ao cerne da nossa própria vida e do cosmos. O que esses guardiões celestiais protegem? Quais são os mistérios que eles ocultam? Esses seres nos lembram que há verdades que estão além da nossa compreensão atual, verdades que talvez estejam ligadas ao próprio propósito da humanidade e ao destino do universo. Os querubins, então, nos desafiam a refletir sobre os limites do nosso conhecimento e a humildade necessária para buscar a sabedoria que só pode ser revelada por meio da fé e do estudo espiritual. Esses seres nos convidam a uma jornada de descoberta, uma jornada que não é apenas intelectual, mas profundamente espiritual.
Ao mergulharmos nas Escrituras, não estamos apenas explorando textos antigos, mas nos aventurando em um caminho que pode nos levar a novas compreensões sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o propósito da criação. Os querubins, com sua presença imponente e misteriosa, nos chamam a ir além do superficial, a procurar as verdades ocultas que podem transformar nossas vidas e nosso entendimento do mundo. Quem sabe, ao seguir essa jornada, possamos começar a desvendar alguns dos segredos que esses seres celestiais têm guardado desde o início dos tempos, e encontrar neles as chaves para uma compreensão mais profunda do divino e do nosso lugar no grande esquema da existência. Se você gostou deste conteúdo e achou as reflexões interessantes, não se esqueça de mostrar seu apoio. Deixe aquele like para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Queremos muito ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo dizendo o que achou do vídeo, suas impressões ou dúvidas. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade. E se você conhece alguém que também se interessa por esses temas, compartilhe este vídeo. Espalhe o conhecimento e ajude outras pessoas a mergulharem nessas discussões fascinantes. Muito obrigado por assistir e até a próxima!